Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Reputação e Legado, esse projeto muito especial produzido pela Propósito Comunicação Corporativa em parceria com a Play Studio Criativo, que conversa com lideranças empresariais que são referência em suas áreas de atuação sobre a temática da reputação e da construção de legados. E hoje a gente conversa com o CEO da Una Construtora, Cristiano Basso. Cristiano, seja muito bem-vindo à Reputação e Legado e obrigado por ter aceitado o convite. Olá, Dani, prazer estar aqui com vocês, falando de legado e reputação, né? Eu acho que é importante para toda a comunidade, né? Saber um pouquinho da minha história e da história da Una também. Exato. E, Cris, a gente já começa esse episódio trazendo esta palavra. Legado é uma palavra muito forte para a Una Construtora, né? A gente que acompanha, trabalha junto, sabe que é o DNA. E eu queria te ouvir para a gente começar a contextualizar sobre esse assunto. Como foi acontecendo a construção do seu legado, da tua reputação e depois você na liderança da Una Construtora, essa marca aí que já tem mais de 15 anos. Como é que foi esse processo para você? Um pouquinho essa história, essa trajetória. Bom, Dani, para mim foi sempre de forma muito natural, né? Porque, logicamente, que a gente tem os nossos propósitos na vida, né? Como é que a gente se posiciona, né? E na construção da Una foi muito isso, né? Trazer da minha essência, né? Dos valores que eu tenho como família, enfim, e levar isso de uma forma honesta para o mercado, né? Para aí sim, no futuro, a gente começar a fazer as entregas dos empreendimentos e deixar esses legados, né? E montar, assim, a reputação da empresa através das nossas entregas, principalmente. E aí, Cris, quando a gente fala em reputação, a gente fala de construção de confiança, né? Quando a gente transporta esse conceito para o mercado imobiliário, acredito que ele apareça sempre no ponto de vista a relação entre empresa e cliente. Nesse ponto de vista, como é que foi acontecendo essa construção de confiança, né? Esse trabalho todo em relação à marca, ao cliente, que é um dos valores, dos quesitos mais percebidos e que fazem com que ele confie, ele queira fazer parte, ele passe a viver, digamos assim, dentro desse contexto, esse ecossistema que a Una criou. Inicialmente, Dani, ele vem através sou de uma família de comerciantes, né, então meus pais, eles eram pessoas da sociedade, assim, né, que viviam o dia a dia do comércio, então muito relacionamento, né, quando você começa um negócio, você começa através de um relacionamento, né, mas isso não se sustenta se você não entrega o que realmente você se propõe, né, a entregar, né, e foi um grande desafio para a Una isso, montar essa reputação através, logicamente, da família Basso, né, do que ela representava, mas sim, a sua primeira entrega, no seu primeiro empreendimento, comprovar aquilo através de um bom projeto, de uma boa execução, e aí sim você começa a criar uma credibilidade de mercado, né, comprovando, logicamente, né, o que você tinha já na sua essência, mas a partir das entregas, dos projetos, do atendimento, né, de um ecossistema como um todo na sua empresa, e aí sim a Una começou nesse sentido aí a se posicionar no mercado e criar sua reputação. Cris, em que momento da tua trajetória ah, deu o estalo, digamos assim, da importância de olhar para essa temática, né? Tu trouxe que foi muito natural, até por conta das tuas vivências, esse grau de importância que foi dado para a reputação, para a construção disso, os teus valores, acho que os valores também eles são muito presentes nessa construção. Teve algum momento da tua trajetória que tu se deu conta, que ficou claro, digamos assim, opa, eu preciso prestar atenção mais aqui, preciso investir, porque é por aqui que a gente vai conseguir galgar, digamos assim, novos públicos, consolidação. Teve algum momento ou sempre foi muito natural? A todo momento, porque a gente trabalha com equipe, né, um time, com muitas pessoas, mesmo que a empresa, o Cristiano tenha a sua ideologia, você trabalha com muitas pessoas diferentes, né, então você precisa a todo momento relembrar as pessoas qual é que é o objetivo da empresa, qual é o propósito da empresa, né, qual é o legado que a empresa quer deixar. Isso eu acho que não é uma coisa que você inicia e depois o caminho segue, né. Cada vez você tem que pontuar isso, né. A empresa está chegando a 17 anos de atuação no mercado, em Passo Fundo, no mercado imobiliário de Passo Fundo, e a todo momento ela se reposiciona, mas ela não esquece da essência e não esquece da reputação construída lá no início, né. Então eu acho assim, eu acho que a gente deve sempre estar se posicionando, né, e relembrando essa reputação, esses propósitos, mas a gente tem que estar sempre controlando, ver se o caminho está certo. Uhum. E Cris, queria te ouvir.
O que Cristiano Basso define como reputação? Olha, a reputação é a maneira que você é percebido, né? O seu posicionamento, né? Eu acho que é muito isso, é o que as pessoas falam de você, né? O Cristiano é um cara legal, um cara que ele empreende bem, a Una é uma construtora consolidada, uma construtora que tem empreendimentos diferenciados, a reputação da Una é inabalável, né? Ela é uma empresa que ela se posicionou no mercado de forma muito respeitosa com as outras, né, e criou o seu espaço, então ela criou uma reputação no mercado, né, e eu acho que é isso, né, de forma muito honesta, né, e muito natural, né, no processo de desenvolvimento da empresa, para ela se poder sustentar muito mais que 17 anos. E Cris, a gente já atuou em diversos projetos em parceria, sempre a gente teve muitas trocas, sempre a tua presença em projetos que trabalham marca, a tua preocupação nesse sentido. Qual que é o desafio de trabalhar a reputação no ponto de vista de CEO de uma empresa como a Una Construtora, que se relaciona com diversos públicos, que a soma desses públicos faz com que o valor da Una seja percebido? Como é que é liderar? Porque não depende do Cristiano, né? O Cristiano ele determina a diretriz central, os valores, como que o Cristiano entende que a entrega da Una deve acontecer, mas esse valor ele vem de cima e ele vai capilarizando dentro da empresa para diversos setores, né? Verdade. Como é que desafio? Conta pra gente esse desafio, né? É um segredo, então, quase, né? Não entregue a fórmula, mas entregue o desafio, assim, que lugar a reputação ocupa na sua agenda, né, nesse ponto de vista? Praticamente a todo momento, Dani, porque eu acho que eu tenho a gente tem uma valorização muito grande da empresa de ter um time que ele tem um pertencimento à empresa. Ele gosta muito de estar lá, né? O meu time, em todos os departamentos, eu tenho pessoas capacitadas, que eu fui construindo com essas pessoas ao longo do tempo, né? O desenvolvimento de cada setor. E é isso, porque eu acho que você ter uma equipe coesa, ela tem que entender os propósitos, né, e a reputação da empresa, né? Ela não está ali simplesmente exercendo o seu papel como profissional, se é um arquiteto, um engenheiro, um administrativo, mas ela tem que entender qual é o propósito da empresa e por que a empresa está inserida no mercado e o que ela quer, né? Eu acho que a gente ganhou muito isso na Una, esse pertencimento, as pessoas se preocupam com isso, né? E por isso que a cada empreendimento a gente surpreende, a cada entrega a gente melhora, a gente corrige alguns erros que passaram, né? Porque é do dia a dia da empresa, né? Os erros, né? A gente trabalha com pessoas, com materiais, enfim. Então acho que é isso, é a sensação de pertencimento, de usar a marca da empresa, né? Que faz o time ser forte e desempenhar dessa maneira. Tu trouxe, Cris, muito esse conceito de vestir a marca da empresa, né? Às vezes pode acontecer um entendimento, como a gente lida com muitos públicos, que quem é o responsável por cuidar da imagem da Una é o Cristiano, né? Porque ele é o líder, ele é o CEO da empresa, então a responsabilidade não é minha. O que tu avalia no ponto de vista de qual é o papel de cada um dentro da empresa, independente da posição que ocupa na construção dessa reputação? Ou seja, no dia a dia, não é necessário um processo complexo para exercer reputação. É na fila do mercado, é aquele comentário que eu fiz, é no trânsito, é eu estar com a camiseta da Una em algum ambiente. Como é que é essa percepção disso, né? E também isso em relação às pessoas que você lidera nesse sentido, porque às vezes pode haver esse entendimento equivocado que quem é responsável é o Cristiano, né? Mas independente da posição, todos são responsáveis. Então, qual que é a tua visão em relação a isso, né? Pequenas práticas no dia a dia que constroem reputação que muitas vezes as pessoas elas nem percebem isso ou até mesmo se eximem, né? Eu acho que no momento que você entra numa empresa do porte da Una ou outra empresa também similar a relação a isso, você praticamente troca o sobrenome, né? Você não é o Cristiano Basso, né? Você é o Cristiano da Una, né? Então acho que vai ter lá o João da Una, o Chico da Una, né? A Maria da Una. E isso te acompanha no teu dia a dia, né, Dani? Como você falou, você está na extensão do teu trabalho, como engenheiro da empresa, por exemplo, e você está no mercado, cortou a frente de alguém com o carro da Una, é a reputação da Una que... É a Una que me cortou. Exatamente, né? Então,
É muito delicado, mas a gente trabalha isso a todo momento, né, para as pessoas. Na questão do pertencimento, como eu falei, né, você termina a sua jornada de trabalho e você continua sendo, né, uma pessoa pertencente àquele grupo, né, que você está levando. Então isso tem que ser realmente enaltecido a todo dia, e as pessoas elas têm que, com o passar do tempo, saber que isso é natural. Elas não podem se preocupar com isso, sabe? Porque Uhum. se elas têm um posicionamento de reputação pessoal, ela deu liga com a empresa para estar lá, né? Porque se não tivesse, não estaria mais na empresa. Então, eu sou muito rígido em relação a isso. As pessoas que estão ali dentro, faz sentido elas estarem, né? Então, é Uhum. pela conduta delas fora e também no trabalho do dia a dia. E Cris, você que circula em ambientes, desde entidades representativas do setor até ficou ocupando por 4 anos, né, a Uhum. presidência do Sinscom, que é uma entidade que representa todo um dos setores que mais contribuem, né, para a economia, tanto de Passo Fundo, mas também da região, que conversa com outros empresários. Na tua avaliação, a temática da reputação, né, entre os líderes, você acha que ela ocupa espaço na agenda da forma como ela deveria merecer, ou você acha que a gente tem a avançar ainda dentro dessa temática? Como é que você avalia também, no ponto de vista dessa preocupação? Porque a gente tem que entender o seguinte: existem barreiras que a gente não tem como mais voltar atrás, né? Então, por exemplo, Uhum. a marca pessoal da liderança, automaticamente, querendo ou não, quer queira a liderança ou não, ela vai interferir também na marca corporativa da empresa. Não se tem mais essa opção de, bom, É. eu não vou querer me posicionar, eu não vou querer estar à frente, porque isso é um movimento muito natural, inclusive da própria estruturação das nossas relações hoje, seja via rede social, seja via outros públicos. Como é que você avalia? Você que já tem essa visão desde muito cedo, que entende essa importância, você acha que o mercado está equalizado nessa régua ou a gente tem avanços? Queria te ouvir em relação Acho a que isso. tem avanços, Dani, porque a gente teve um movimento muito rápido da questão digital, né? Com a pandemia, acelerou tudo, né? Antes havia já uma ligação, né, dos presidentes, dos CEOs das empresas, né, com a sua empresa, né, e a sua vida pessoal. Acho que era natural, mas acho que aflorou muito isso nos últimos anos, né, principalmente pela rede social, pela internet como um todo. Então, hoje as pessoas elas estão te acompanhando a todo momento, né. Quando você está trabalhando e você está publicando isso na tua rede, né, o teu trabalho, o teu dia a dia, como você está de férias também curtindo uma praia, né, uma montanha, enfim, lá Sem o sem o CNPJ, né? CNPJ, né, mas está relacionado, né, está muito relacionado. Então, a gente passou a ser artistas, né, dos nossos negócios, né, não só o artista musical, o ator, enfim, né, então a gente está vendendo o nosso negócio na rede social como um todo, e a conduta e a reputação, tem que estar sempre junta, sabe? Então, eu acho que acelerou muito, né, e muitas pessoas às vezes se perdem nisso na questão de como expor isso, né, para a rede como um todo, mas não tem como separar, como você falou, né, a sua vida pessoal ali, ela está sempre ligada à sua marca que você criou. Exato. E Cris, nessa trajetória aí indo para o 17º ano, né, de Una Construtora, teve algum momento que deu essa percepção em que te exigiu que você fosse mais à frente, assumisse o rosto, né, fosse o rosto dessa marca? Ou foi desde o início? Teve algum momento que tu percebeu, poxa, acho que eu vou precisar me colocar aqui porque esse é o movimento que está acontecendo? Ou foi muito natural? Como é que foi esse Uhum. processo, assim, do Cristiano, CPF, representar a imagem dele, a própria marca da Una, que também estava tendo seus próprios atributos, a sua própria personalidade, e fazer esse casamento? Teve algum momento nesse processo ou foi muito natural? Eu acho que foi mais natural, foi mais natural. Eu sempre fui muito à frente na empresa, assim, e eu sou o idealizador de muitas coisas na empresa, né, eu trago para o meu time e valido com eles, porque eu tenho profissionais ótimos lá dentro, mas a criação vem da minha parte, principalmente. Então, eu sempre fui um cara também muito da comunicação e também comercial, sabe. Então, para mim foi muito fácil isso. E aí eu vi que no momento, assim, as pessoas se relacionavam muito comigo e gostavam muito de fazer um negócio comigo, de ter essa oportunidade de conversar, né. E realmente eu acho que a empresa eu levo
o meu rosto junto à empresa, e eu acho que eu valorizo a empresa com relação a isso também, porque eu sou o proprietário da empresa, eu sou o CEO da empresa, sabe? Eu acho que eu estou valorizando o meu cliente com isso também, né? Que é para vender, ou que é para apresentar, ou se é para problema também, ou se é para uma negociação. Tem tudo isso, é um combo, né, Dani? Então, você pode optar por ter um artista lá que vende o teu produto e você ficar nos bastidores, né? Ou você pode vender o teu produto porque é a essência de você. E a UNA é minha essência, é o que eu acredito, é o meu dia a dia, é a minha disciplina, né? É a excelência no que a gente faz, é a busca por melhorar. Então, ele é arriscado, ele é bastante arriscado, mas quando dá certo e quando é natural, tanto para a empresa quanto, né, para o CEO, no caso, ou o representante da empresa, eu acho que tem chance de dar bem. E aí, Cris, quando a gente fala em reputação, a gente imagina um tripé, né? A gente tem o que a empresa diz que é, o que as pessoas acham que a empresa é, e lá em cima o que a empresa realmente é. Há pouco tempo a UNA completou 15 anos e houve uma movimentação até liderada por você de voltar aos lares entregues pela UNA para ouvir dos teus clientes as histórias que eles construíram naqueles espaços. Isso. Eu quero te ouvir porque esse público é um público extremamente importante na consolidação de reputação, porque o que a empresa diz que é, a gente trabalha na comunicação. A comunicação é muitas vezes a responsável pela empresa dizer o que ela é. O que a empresa realmente é a tua equipe, é o teu time que vai fazer com que o que a empresa diz que é seja equivalente ao que a empresa realmente é. Agora, ouvir o que as pessoas acham que ela é, ouvir dos teus clientes, as histórias que eles construíram. Eu queria te ouvir assim, a sensação, porque imagino, lá no momento de concepção da UNA, a gente sabe que empreender tem muitos desafios, né? Todos os dias a agenda tem mais problemas, muitas vezes, do que outro tipo de compromisso. Como é que foi para ti a sensação no ponto até de vista de reputação, de ouvir deles, né? Lá do primeiro empreendimento até os empreendimentos que estão sendo finalizados agora, sendo entregues, né? Queria te ouvir como é que foi essa sensação, no sentido de fiz certo, construí, estou ouvindo deles. Qual é a sensação que foi? Eu acho que vou pegar o gancho do empreendedor ali, tá? Porque a minha concepção, a descrição do empreendedor, ele não é um cara que essencialmente ele visa o lucro, sabe? Eu acho que o grande barato do empreendedor é ele se arriscar, é ele criar um novo empreendimento, é ele achar que aquele projeto é legal, sabe? Eu acho que o empreendedor, a adrenalina dele, ele gira em torno disso, sabe? E é isso que me move, né? É isso que eu acredito, né? Então, você chegar naquele ponto aos 15 anos e fazer a série que a gente fez em escutar o teu cliente, o que representou aquele apartamento para ele, aquela etapa da vida, é extremamente recompensador. Ela é muito superior a qualquer remuneração, qualquer lucro que você teve no empreendimento, sabe? E a maioria dos grandes empreendedores, eles não dependem mais do volume que eles ganham em cada empreendimento. Eles querem continuar porque isso é a vida deles, né? E eu acredito muito nisso, né? A cada novo projeto, a cada novo desenvolvimento que eu imagino, é uma nova adrenalina, é um novo momento, sabe? É o fazer com amor, né? E a recompensa financeira, ela vem naturalmente, né? Às vezes vai ser boa, às vezes vai ser média, às vezes vai ser ruim. Mas o importante é que você acredite no que você esteja fazendo, e aí você deixa legados mesmo, né? Você fortalece a reputação, deixa legados, e aquilo faz muito sentido para você. Você ouvir de um cliente que ele é feliz no lugar que você construiu, para mim faz muito significativo. E eram depoimentos muito emocionantes, né? Assim, muito fortes nesse sentido. Cris, tu trouxe antes uma questão da tua veia comercial, né? Hoje você lidera uma das maiores empresas de construção civil aqui do norte do estado, com projetos em que no DNA deles vem muito dessa tua ousadia. Daqui um pouquinho mais para frente eu vou falar um pouquinho dela. E a gente tem um mercado hoje que transfere muito desse imediatismo, ou seja, é óbvio, eu preciso vender, eu preciso converter todo esse valor que eu construí reputacional no ponto de vista de receita, para que eu possa converter isso em novos projetos, empreendimentos, mas eu também preciso trabalhar para permanecer a longo prazo, que não necessariamente vai te dar aquele retorno imediato, mas vai te ajudar a perpetuar, a seguir daqui para frente. Então, como que é essa calibragem, né? Você que é líder da UNA, como é que você faz
essa calibragem no sentido, bom, precisamos ter uma frente muito forte no sentido do agora, de transformar tudo isso que a gente construiu nesses 17 anos em valor, né? E como que você também pensa para frente? Porque a UNA completou 15, está em 17 e tem uma trajetória muito, muito linda pela frente. Como é que você faz essa calibragem enquanto líder da empresa? No ramo da construção civil, 17 anos não é muito, né? Na verdade, ele é pouco, né? Tem construtoras com muito mais prazo, né? Que estão muito tempo no mercado. E eu acredito que essas que estão no mercado, elas foram se reposicionando, né? Conforme o andamento dos anos aí, das demandas, enfim, né? Às vezes é uma sucessão que muda, né? Então, vem uma geração diferente, às vezes encerra, né, Dani? Também, então, às vezes encurta a trajetória da empresa, né? Porque a sucessão não teve a sucessão natural da empresa, né? E logicamente que eu planejo a UNA para frente sempre, né? Então eu tenho projetos lá desenhados para o futuro, o que eu imagino, a concepção de time, posicionamento, um espaço aberto para oportunidades, né? O que vai acontecer. A gente surfa num país que ele não é estável, ele é instável. Então o que menos tem é a estabilidade, exatamente, né, então tu tem que estar preparado para tudo, sabe? Cada dia é uma vitória, né? Matar um leão por dia mesmo, né? Então, a gente vem agora de 2023, 24, de 24, 25 anos difíceis economicamente, né? 26 abril, ainda tem muita coisa para ser esclarecida, mas você precisa projetar a sua empresa, né? E eu costumo dizer assim que ninguém projeta para diminuir, né? Você projeta para crescer, sabe? E às vezes tu tem que encolher para dar um passo para trás, para dar 3, 4, 5 para frente, né? Para pegar impulso. Exatamente. Então, eu acho que uma das missões assim do empreendedor é essa. O empreendedor ele tem a visão na frente de muitas outras pessoas, né? O que realmente pode acontecer de bom e de ruim na frente e se preparar e estruturar a empresa para isso. Eu até te pergunto, Cris, que esse entendimento sobre reputação, a gente que vive esse mercado, a gente percebe que ele ainda é muito novo em alguns espaços, em alguns segmentos, né? E você, Cris, sempre trouxe isso muito presente nas tuas falas, no teu do modo de fazer, das decisões que você toma no ponto de vista de onde que eu vou colocar esforço. Você acredita que há uma tendência de que a reputação vá ocupando cada vez mais a agenda dos líderes em função de que hoje existe um movimento que não retrocede mais, que a gente vai ser monitorado, o público vai querer um posicionamento, e você acha que esse é um movimento natural, que essa atenção a essa temática ela cada vez vai acontecer mais, e quem de repente não se atentar a isso, de repente pode ficar obsoleto ou perder fôlego diante de quem se atentar? Como é que é essa tua visão em relação daqui para frente? Eu acho que cada vez mais, porque você cria lá a persona, lá o Cristiano da UNA, né, e as pessoas confiam, acreditam nele, na reputação da empresa, e ele permanece, e ele cria uma referência, né, e é importante para a empresa isso, né. Agora, para mim, por exemplo, hoje criar uma outra pessoa que me substitua nessa fase, ela é uma jornada de longo prazo, né. Às vezes não é questão de 1, 2 anos, às vezes é muito mais do que isso. E às vezes, na própria sucessão familiar, ela não performa, né? É que nem a gente falar do Pelé e dos filhos dele, né? O Pelé foi o Pelé, sabe? É muito difícil isso e não existe regra, né? Então, não existe uma receita, um modo de fazer. Não tem a receita do bolo. Às vezes muda a sucessão e o perfil do novo diretor da empresa, e a empresa cresce e vira, né, uma outra empresa, tem um crescimento gigantesco. Então, eu acho que o divertido é isso, é não ter a regra, as pessoas entenderem, sabe? Mas as que estão nesse modo, eu acho que tem que valorizar muito isso, né? E continuar nesse segmento, porque a gente também não sabe das novas gerações, né, Dani, o que vai vir, qual é o entendimento dessa geração consumidora, né? Costumo dizer hoje que a geração consumidora hoje, né, que gasta com a UNA, que gasta com outros empreendimentos, que gasta com automóvel, enfim, são pessoas de 40 a mais, talvez,
sabe? Então a juventude ainda ela tá ainda Está se formando um novo grupo de consumidores que vai encontrar a UNA lá na frente. Exatamente. Como é que a UNA vai receber esse novo grupo de consumidores, né? Também está no nosso dia a dia, no nosso trabalho, como é que a gente vai receber isso também, né? E também vai ter um posicionamento dessa geração, vai ser o novo consumidor daqui 10 a 15 anos pela frente, né? E Cris, voltando agora para o ponto da ousadia que eu mencionei antes, né? Está na missão da UNA, né? Deixar legados arquitetônicos. A gente tem todo a temática da própria Vila Rodrigues, em que esses empreendimentos estão posicionados. Queria te ouvir, assim, dessa concepção, desde da parte do UNA, né? Que faz a alusão a único, a se sentir exclusivo, autêntico nesse sentido, até o momento em que, lá no projeto, tu se deu conta que você construiria o prédio mais alto do Rio Grande do Sul e, com certeza, muitas pessoas conhecem a UNA por esta grande entrega que recentemente aconteceu. Como é que foi essa trajetória? E também, a segunda pergunta é, quando tu recebeu a notícia que vamos construir o prédio mais alto do Rio Grande do Sul, o que tu sentiu, né, no ponto de vista de entrega, de legado e reputação? Bom, a trajetória foi dura, muito dura. Ninguém conquista significantes sem ter muito suor, né? E eu acho que o divertido disso é isso mesmo. A gente tem que doer, tem que penar, tem que ralar, sabe? Porque se fosse fácil, não seria legal, não seria divertido, né? Então, não é fácil chegar a ter grandes empresários que têm grandes resultados, grandes entregas, né? E a história de todos eles pode ter certeza que vão ser muito, muito bonitas e de muito desafio, assim, né? E eu vejo isso também na UNA, porque a gente foi crescendo naturalmente, mas a gente foi se desafiando. A UNA ela tem uma essência inovadora, Dani. Ela não tem medo de inovar, sabe? Mas ela tem muita responsabilidade no que ela inova. Tá? Então, acho que a gente se posicionou no mercado por isso, ser uma empresa de construção civil, que ela inova, que ela faz fachadas diferentes, que ela faz empreendimentos diferentes, que encantam, logicamente, e que ela comprova com as entregas, né? O Chardonnay é uma comprovação. O que mais me orgulha do Chardonnay não é a altura. Para mim, o que mais me orgulha nele é a sofisticação, o design, o resultado dele como um todo, sabe? E talvez ele seja, talvez não, ele é o prédio mais alto do Rio Grande do Sul, mas para mim ele é o mais bonito do Rio Grande do Sul, sabe? Porque eu acho que a entrega dele como um todo foi muito significante. Ele tá além da altura, né? E a segunda, em relação a quando eu soube que o nosso prédio ia ser o mais alto, eu recebi isso de forma de surpresa, porque eu sabia... Até porque não foi intencional, não foi intencional, né? Eu sabia que ele ia ser alto, mas eu fui surpreso, assim, e para mim, naquele momento, confesso, assim, não foi o mais importante também, sabe? Eu disse, pô, vai ser legal, vai ser o mais alto do estado. E aí, quando a gente começou a montar a concepção de marketing, eu disse assim, não, se é o mais alto do estado, vamos levantar a bandeira que é o mais alto do estado. Isso vai... Aí ganhou uma mídia natural, orgânica, né? Porque sim, aí você constrói um ícone arquitetônico, e além disso, a esbelteza dele, ele ser um prédio muito esguio, é o que deu mais a visão dessa altura mesmo, sabe? Porque ele vem de um embasamento gigante, né, num terreno de 2.100 metros, e aí depois ele encolhe, né, faz os recuos e entra num apartamento por andar, né, na faixa dos 200 metros. Então, acho que foi isso. E depois a gente potencializou, logicamente, o marketing em cima da altura, né, e deu notoriedade para Passo Fundo, para a UNA, para o sul do Brasil como um todo. Cris, a gente está se aproximando do fim do nosso episódio e eu gostaria muito de te ouvir como que tu avalia, que desafios a construção de reputação dentro de um mercado da construção civil. A gente está falando de um lado a construção de empreendimentos e do outro a construção de reputação. Qual é o maior desafio que tu avalia na construção de reputação no teu mercado, né? Na tua área de atuação, com a responsabilidade que foi natural a tua ousadia, a forma como você conduziu a UNA, porque a régua ela vai subindo e, no ponto de vista que é excelente que a régua suba, ela também nos coloca e vai sempre nos colocando numa posição de ainda mais responsabilidade. Sim. Que desafios que tu avalia na construção de reputação no teu mercado? Olha, posso falar até como presidente do Sinuscom, isso não é questão da UNA, tá? O nosso ramo de negócio é um ramo muito arriscado. Você desenha um empreendimento, você lança ele. Se você tem 40 apartamentos para entregar e vender um, você tem a responsabilidade de entregar os 40, sabe? Então, é um grande desafio, né? Então, as pessoas olham de fora lá,
um prédio cresceu, enfim, sabe? Mas você precisa da venda, você precisa da comercialização, você está empregando, né? Então, eu acho que isso, a reputação, ela se constrói com isso, né? De você responder, né, esse compromisso, né, de construir um prédio lá, se ele vender 1 ou 2 unidades, você tem que entregar as 40, sabe? Não dá para entregar Não separado, dá para né? entregar separado. Então, na história da UNA, graças a Deus, a gente sempre performou, né? Mas existem muitas histórias de construtoras no Brasil e no mundo que não performaram, né? Então, acho que o setor, ele é um setor fortalecido em Passo Fundo por isso, por a UNA se posicionar, por outras empresas se posicionarem também, por ter entregas significantes na cidade, né? E aí você vai criando uma reputação, né, através no teu setor de trabalho, mas comprovando, né? Independente se tu vendeu o prédio inteiro ou não, o prédio está lá, né? Se tu tem recursos, se não tiver, tem que buscar, né? Então, como todo negócio, né? É que nem supermercado, coloca na prateleira, se vender é outra coisa, sabe? Então, na construção civil, ela é mais desafiadora ainda, porque você está construindo um imóvel que vai ser de outra pessoa depois e você tem muitas outras unidades para entregar. E Cris, falamos em entregas, né? E te pergunto, o que podemos esperar da UNA, né, para o futuro, né, desse legado que perpetua? A gente recentemente teve a entrega do Chardonnay, eu tenho certeza que segunda-feira tu chegou na UNA e pensou, temos o Cabernet, estamos construindo o Pinot, temos outros projetos na mesa. O que esperar do futuro? Eu acho que o que pode ser esperado da UNA é sempre inovação nos projetos, no posicionamento. Isso sim, eu acho que a gente não vai deixar de inovar. Como você falou, eu entreguei lá o Chardonnay, mas no outro dia eu estava pensando no Cabernet, no Pinot e no Viva Garden UPF, que também é outro grande empreendimento que nós estamos participando, né? A gente vai estar sempre buscando ter alternativas para a cidade, né? Temos muitos convites fora de Passo Fundo, já estamos avaliando também, mas a nossa essência é aqui. Então, acredito que nós criamos legados arquitetônicos, né, Dani, e a gente vai deixar muitos aqui ainda, né? Então, lógico que tudo passa por um mercado, por uma demanda, né, mas a gente acredita muito na essência. Se a essência ela perdura, né, se a gente consegue trabalhar com excelência e com entregas significativas, naturalmente a gente vai continuar crescendo e surpreendendo a cada entrega, a cada lançamento. Perfeito, Cris. E eu deixei uma última pergunta aqui, que é a consolidação aqui da nossa conversa. A gente falou muito sobre legado, e eu te pergunto, Cris, como Cristiano Basso gostaria de ser lembrado, né? Que legado ele vai deixar e quer deixar dentro desse ecossistema idealizado por ti, que impacta tanta gente? Então, como que Cristiano Basso quer ser lembrado? Olha, eu acho que eu gostaria de ser lembrado realmente pelas coisas que eu proporcionei para as pessoas, né? Através dos meus empreendimentos, dos meus imóveis, aquilo que a gente falou nos 15 anos, né? De ter proporcionado para essas famílias um lar diferente, uma vida nova, uma vida que foi performada com carinho, com amor, sabe? Isso para mim é muito forte, né? E, logicamente, por também ter contribuído com a cidade, principalmente com Passo Fundo, de ter transformado ela numa outra cidade, né, de mudar a característica urbana, né, porque a cada nova obra você muda, né, todo aquele ambiente e foi mudado de forma positiva. Então, por isso, eu acho que pelas entregas, a gente invadir a vida das pessoas de forma positiva, né, e significativa, principalmente. Perfeito, Cris. Muito obrigado por ter aceito o convite para ter esse bate-papo sobre reputação, sobre legado, que é uma palavra muito comum também para uma construtora. Tenho certeza que essa conversa também vai inspirar outros líderes, mas também é muito importante para o nosso mercado, o mercado da comunicação, da gestão de reputação, que perpassa por tantos desafios que você comentou e abordou aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e pelo belo conteúdo. Parabéns. Esse foi mais um episódio do Reputação e Legado, esse projeto muito especial produzido pela Propósito Comunicação Corporativa em parceria com a Play Studio Criativo. A gente agradece a sua companhia e até o próximo episódio.